Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Os Bnei Menashe são um grupo etnolinguístico dos estados fronteiriços de Manipur e Mizoram, ao nordeste da Índia. Desde o final do século XX, eles afirmam ser descendentes de uma das tribos perdidas de Israel e adotaram a prática do judaísmo. No final do século XX, o rabino israelense Eliyahu Avihail, do grupo Amishav, os nomeou Bnei Menashe, com base em seu relato de descendência de Manassés. Os Bnei Menashe são um pequeno grupo que começou a estudar e praticar o judaísmo desde a década de 1970, num desejo de retornar ao que eles acreditam ser a religião dos seus ancestrais. A população total de Manipur e Mizoram é de mais de 3.700.000 habitantes. Os Bnei Menashe são estimados pela Chave Israel em cerca de 10.000, perto de 3.000 emigraram para Israel. No início do século XXI, Israel interrompeu a imigração de Bnei Menashe. Ela foi retomada após uma mudança de governo. O rabino-chefe de Israel decidiu em 2005 que os Bnei Menashe eram reconhecidos como parte de uma tribo perdida, permitindo que se aliassem após a conversão formal. A população de Mizoram é cerca de 800.000 pessoas. A maioria delas é cristã, mas há quase de 5 a 8 mil pessoas que afirmam ser judias. De acordo com a sua reivindicação, eles são descendentes da tribo perdida de Manassés. Eles se autodenominam Bnei Menashe, ou os filhos de Manassés. Esses judeus miso dizem que seus ancestrais foram deportados pelos assírios na época da conquista do Reino do Norte. A deportação das 10 tribos que formavam o Reino do Norte de Israel é um fato. Quando Tiglat-Pileser III se tornou rei da Assíria em 745 a.C., ele estabeleceu uma política de conquista permanente. A Assíria reforçou essa política com represálias brutais em caso de revoltas. O rei da Síria executou a política de conquista total por meio da violência, dor e sofrimento. No início do seu reinado, Tiglat-Pileser reintroduziu a política de deportação em massa. Essa política forçaria o povo conquistado a se mudar em grande número para as outras partes do império. O objetivo da deportação era evitar a possibilidade de revolta interna pelo povo vencido. Para confrontar a ameaça representada pelos sonhos imperialistas de Tiglat-Pileser, o Reino do Norte de Israel e os arameus, a Síria, formaram uma aliança para lutar contra os assírios. Acaz, rei de Judá, foi convidado a se juntar à coalizão, mas ele recusou. Devido à recusa de Acaz em se juntar à aliança para lutar contra a Síria, os exércitos conjuntos de Israel e Síria sitiaram Jerusalém com a intenção de depor Acaz e colocar no trono de Judá outra pessoa que estivesse disposta a lutar contra os assírios. Acaz, em pânico, enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, pedindo ajuda militar. Ele pagou um tributo à Síria usando o ouro e a prata do templo e do tesouro real e pediu assistência militar. Em resposta ao convite de Acaz, Tiglat-Pileser invadiu a Síria, matou Rezim, o rei dos arameus, e deportou o povo da Síria para Kir. Tiglat-Pileser também conquistou várias cidades na Galileia e Naftali, deportando parte do povo para a Síria. A Bíblia diz: nos dias do rei Peca de Israel, veio o rei Tiglat-Pileser da Assíria e capturou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Hazor, Gileade e Galileia, toda a terra de Naftali, e levou o povo cativo para a Síria. Quanto à tribo de Manassés, a Bíblia diz: então o Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Síria, isto é, Tiglat-Pileser, rei da Síria, que levou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés para o exílio. Ele os levou para Hala, Habor, Hara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Vários anos após a morte de seu pai, Salmaneser V, filho de Tiglat-Pileser, conquistou todas as cidades do Reino do Norte. Ele então sitiou Samaria
a capital do Reino do Norte, por 3 anos. Pouco antes de Samaria cair para a Assíria, Salmaneser V foi morto em batalha. Com a morte dele, Sargão II, seu irmão, tornou-se o rei da Síria. Sargão terminou a conquista de Samaria em 722 a.C. e deportou 27.290 habitantes para outras partes do Império Assírio. A Bíblia diz: no 9º ano de Oséias, o rei da Assíria capturou Samaria. Levou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Hala, no Habor, no rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Isso está em 2 Reis 17:6. Depois que o povo de Israel chegou à Síria, as suas famílias e clãs foram espalhados por todo o império, e a partir desse ponto, eles se mudaram de um lugar para o outro e aparentemente perderam o contato entre si por meio da assimilação à cultura assíria. O desaparecimento dessas pessoas deportadas deu origem à lenda das 10 tribos perdidas de Israel. Esse conceito é muito controverso. A ideia básica se refere ao desaparecimento das 10 tribos do Reino do Norte de Israel. As pessoas que viviam nas cidades de Israel e os habitantes de Samaria, sua capital, foram deportados para diferentes partes do Império Assírio e se misturaram com outras pessoas e culturas presentes naquela sociedade, e então desapareceram das páginas da história. Ao longo dos anos, muitos grupos fizeram alegações de que são os remanescentes das 10 tribos perdidas de Israel. Entre eles estão alguns povos tribais do Afeganistão, os judeus do Saara e algumas pessoas da China, Egito e Irã. Os judeus Miso são descendentes da tribo perdida de Manassés? Bom, os estudiosos judeus estão divididos sobre as alegações dos Bnei Menashe. Um relatório de um antropólogo alegando haver similaridades entre os rituais do povo judeu prescritos em Levítico, que é um dos livros do Velho Testamento bíblico, e também práticas de culto dos judeus Miso, trazem um raio de esperança para aqueles que afirmam que os judeus Miso são uma das 10 tribos perdidas de Israel. Estudos genéticos não demonstraram uma ligação entre eles e os judeus de Israel. Tanto o DNA mitocondrial, passado de mãe para filho, quanto o cromossomo Y Aaron, o suposto cromossomo que todos os descendentes de Aaron deveriam compartilhar, não estabeleceram uma relação étnica entre os dois grupos. Quanto às reivindicações dos judeus de Miso, a decisão foi tomada. O rabinato-chefe de Israel declarou que as pessoas que vivem em Mizoram e afirmam ser descendentes da tribo de Manassés são, de fato, a tribo perdida de Manassés. O tribunal rabínico deu a sua bênção às reivindicações dos judeus Miso. O processo de conversão está completo. E agora, sob as leis de retorno, esses novos judeus em breve imigrarão para Israel e pela primeira vez em 3.000 anos desfrutarão da bênção de viver na terra prometida. Que coisa incrível! Os Bnei Menashe são parte da tribo perdida de Manassés? Bem, as evidências são inconclusivas. No entanto, se o Estado de Israel estiver disposto a reconhecer os judeus Miso como um remanescente da tribo perdida de Manassés, então talvez a tribo perdida de Manassés tenha, enfim, sido encontrada. Deixe seus comentários o que você achou desse tema. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.